muitas pessoas elas acabam permanecendo anos e anos e anos em algo que não faz sentido para elas. E aí quando a gente passa por essas etapas, Jonathan, a gente começa a nos redescobrir. Não quer dizer que a gente vai mudar a personalidade ou o nosso jeito de ser, ou a nossa conduta, ou a nossa idoneidade, enfim, não é isso, né? É sobre evoluir a cada etapa que a vida faz. Começa agora o Egos Talks, gestão que conecta, um espaço criado para líderes, pessoas que querem evoluir na sua carreira e também conhecer um pouco da gestão. Então, o nosso espaço traz muita tranquilidade, muito papo bom, é falar de empresário para empresário. A gente vai tirar o foco de falar só do nosso negócio, falar só das marcenarias e vamos falar de empresário para empresário, que é um assunto muito pertinente nesse momento que a gente vive. Eu sou o Jonathan de Lima, sócio-diretor da Egos Consultoria e começa agora o Egos Talks. Vamos lá, então. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso parceiro Master, a Etools Imports, uma empresa que está sempre conectada com a gente, está nos nossos grandes projetos, em todos os projetos grandes que a gente tem a Etools Imports conosco e nós com eles. Também gostaria de fazer um agradecimento que toda essa estrutura aqui, toda essa captação de imagens aqui é por parte da nossa equipe de marketing, da ANAC Comunica. E se esse conteúdo chega até você, a gente está falando da Lazo Digital, que faz todo o nosso tráfego pago. Então, seguem eles aí. A gente vai deixar o @ deles aqui também para vocês comunicarem e quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. Fiquem à vontade aí. Bora lá, então. Hoje o nosso assunto é um assunto muito pertinente por falar de pessoas. A gente vai falar de pessoas hoje, porque todo mundo que... quando a gente fala em gestão, a gente pensa muito em números, processos, indicadores, certo? Poucas empresas percebem que comportamento define cultura e cultura define resultados, né? Então, hoje, a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque você já parou para pensar que o maior limite da sua empresa pode ser o seu comportamento como líder? Ser líder hoje diz muito sobre quais serão os seus resultados. E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa super especial, gente. Eu tenho o prazeraço de dizer que é meu amigo, de convivência, né? De futebol, de resenha, de muita coisa aí. Uma pessoa que eu considero com uma vibe espetacular. Quando tu senta para conversar com ele, a gente sente uma vibe legal no ar aí. Então recebemos hoje aqui Gustavo Teixeira Bender, profissional formado em desenvolvimento humano, tecnologia em coaching, master training em programação neurolinguística, mestre Reiki, mentor do projeto criado por ele, a Luxus Evolution, onde há mais de 3 anos ele vem impactando a vida das pessoas profissionais até a evolução pessoal, mental e comportamental. Além de todo este trabalho na área de desenvolvimento humano, ele também é cantor e compositor. Então, eu costumo dizer que ele é completo, né? Então, muito bem-vindo, Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso Egos Talks aí, Gestão que Conecta. É um prazer ter você no nosso segundo episódio aí. Um assunto que eu adoro falar. A gente já conversou bastante, já tomou café, já falou sobre isso. Te apresenta aí, meu parceiro. Meu querido Jonathan, cara, primeiro, muito obrigado aí por esse convite especial. O seu segundo convidado no Ego Talks, né? Então, uma honra estar aqui conversando um pouco sobre esse trabalho, conversando sobre coisas importantes da vida, fases da vida que a gente passa e, como tu comentaste, né, a importância de ter líderes fortes, de pessoas envolvidas. Então, cara, é uma honra para estar aqui. Obrigado pelo convite, né, Jonathan? Fico muito feliz para a gente fazer esse bate-papo aí e falar tudo sobre esse processo de desenvolvimento de pessoas, de evolução, de empresas, né? Então, obrigado mesmo aí pelo convite. Legal. Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite aí. Muito importante para nós e você estar nesse segundo episódio também, né? Então vamos lá, vamos começar logo com as perguntas aí que vamos para frente. Então lá, Gustavo, você acredita que cada fase da vida pede uma versão de nós mesmos? Sim, cara, sim. A gente é um processo, cara. Eu gosto muito da teoria do Olavo de Carvalho sobre as 12 camadas da personalidade, que ele fala exatamente as fases da vida que a gente passa, né? E todos nós passamos lá desde da parte quando a gente nasce. Até agora, tu vai ser pai também de novo, né, Jonas? Assim, eu tenho um amigão nosso, né, que ele tem gêmeas. E ele vê assim, cara, as gêmeas dele, cada uma delas tem uma personalidade. Tem uma forma de agir, coisas que elas gostam especificamente, né? Então, trazendo essa parte da teoria das 12 camadas da personalidade, do Olavo de Carvalho, ele traz como o primeiro ponto da primeira camada como a astrocaracterologia, que é a parte assim, eu possuo um corpo, eu venho para esse mundo com algo.
a ser feito, algo a ser, vamos dizer, entregue para uma sociedade, né? Então, dentro desse sentido dessas camadas, a gente vem para cá com algo. Então, a partir do momento que a gente vem para cá com algo, depois a gente vai para a segunda camada da personalidade, que ela é o que o Freud falava como a psicologia do destino, que são coisas que a gente carrega dos nossos pais, né? Então, lá os nossos pais eles têm os seus talentos, os seus valores, têm as suas crenças que passam para nós, e é muito importante a gente conheça como foi a história dos nossos pais para saber quais são os comportamentos que a gente tem no dia a dia, né? A partir desse momento que a gente entende o que é a nossa história, o que os nossos pais passaram, os comportamentos que a gente tem que são parecidos com os que eles têm, a gente passa a começar a aprender as coisas, a aprender a fazer algo novo, a fazer algo diferente, a se permitir. E aí tem um ponto bem interessante aqui, Jonathan, que é assim que a maioria da nossa população brasileira ela está numa camada, que é a quarta camada da personalidade, que é superar a necessidade afetiva, a querer, vamos dizer, parar de agradar os outros, a ser confiante de si mesmo, ter autoconfiança, ter o autoconhecimento, saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho que fazer para cumprir com o meu dever enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto essência. E a partir do momento que a gente consegue passar por essa etapa, Jonathan, a gente chega numa camada que a gente começa a conquistar habilidades úteis para entender assim, ok, eu sei quem eu sou, eu superei as necessidades, agora eu começo a trabalhar o que é as minhas capacidades, essas habilidades que eu tenho. A partir do momento que eu conquisto essas habilidades, eu começo a escalar e evoluir dentro do processo. E aí, quando a gente passa por essas etapas, Jonathan, a gente começa a nos redescobrir. Ver que a gente tem idade, assim, que a gente chega em determinados momentos que a gente não entende para onde a gente está indo ou o que está fazendo. E a partir daí, quando a gente começa a entender e colocar em prática aquilo que a gente tem como os nossos valores, as nossas capacidades, a gente começa a se entender mais. Só que chega um limite, a gente consegue atingir um objetivo. Para conseguir transcender essa camada desse objetivo que a gente atingiu, a gente começa a entender que, cara, ok, aonde que eu estou agora? O que eu tenho que fazer? E aí começam a vir de novo essas novas crenças, então a gente começa a passar por um novo processo de se conhecer para que, assim, agora, cara, eu cheguei até aqui. Começa a vir como se fossem novos desafios, vem quase aquelas novas barreiras da psicologia do destino, de aprender algo novo, de superar essas necessidades que a gente tem de aprovação. Então, assim, cada etapa que a gente vai passando, a gente aprende um pouco mais sobre nós mesmos, né? Tem uma teoria, tem dois psicólogos que trazem teorias bem interessantes, assim, que é o Erik Erikson e o Daniel Leverson, que eles falam sobre a crise da meia-idade, né, que é entre os 35 e os 42 anos, ou uma crise existencial. Nós estamos nessa, então, né? Nós estamos nessa aí, nessa crise existencial. Eu cheguei, assim, antes de começar as mentorias, né, Jonathan, assim, eu estava, assim, cara, numa fase, assim, que muito, assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu vou fazer na minha vida? Né, eu trabalhei 16 anos na Luxus, assim, que é o ramo da telecom, né? Só que eu senti que eu não estava entregando aquilo que eu poderia entregar, sabe? Eu posso muito mais que isso. Então eu me encontrei nessa fase, assim, isso eu tinha uns 35, 36, e aí eu vi que, cara, eu precisava algo novo, algo para conseguir transcender e fazer com que eu cumprisse aquilo que eu tinha que cumprir, de ajudar as pessoas a se entenderem, né? Então, toda vez, dentro da tua pergunta, né, João, toda vez que a gente vai superar uma nova fase, a gente vai se deparar com coisas novas, com novos desafios, né? Então, cara, todo mundo vai passar por essa fase e vai se deparar num novo momento e uma nova necessidade de se conhecer de acordo com aquele cenário que a gente está. Então, todo mundo vai passar por isso, cara, vai passar por essa etapa de realmente, assim, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo? Inclusive, uma das camadas, né, ela é assim, ver-se diante da morte, que é a 8ª camada, onde a gente precisa passar como se fosse um perrengue, assim, sabe, um problema de saúde de si ou da família, para dizer assim, cara, o que eu estou fazendo? Né? O que realmente eu quero fazer para a minha vida? Porque tem gente que chega nessa etapa e não muda. Continua sempre na mesma e daqui a pouco vira um frustrado, né? O cara fica ressentido, assim, começa a julgar os outros, né, Jonathan? Tipo assim, aquele cara está fazendo porque isso e aquilo, né? Mas a pessoa mesmo não se permitiu evoluir dentro do processo e se reconhecer para saber, assim, como mais eu posso fazer pela sociedade, como mais eu posso fazer por mim e pela minha família.
E sabe, Gustavo, que, cara, escutando aqui agora sobre as fases que você mencionou, me vem muita coisa na cabeça. Porque eu lembro da minha história um pouco, falando das minhas fases da vida também. E eu estava também num período, como você mesmo falou, cara, onde é que eu quero ir? Eu estou construindo família, mas onde é que eu quero ir? E daí vem aquela questão do tem que acontecer alguma coisa na tua vida para ter a mudança, né? E eu lembro como se fosse hoje, até porque eu não tenho como esquecer, que eu trabalhava muito em empresas, mas eu não tinha a minha. E foi no momento que o meu filho nasceu, que eu passei por toda a situação com ele, de UTI, de tudo mais, que aquilo me acendeu. Cara, tá na hora de eu mudar o meu propósito, pensar diferente. A questão que você mencionou sobre ser aceito, né? Que a gente tem essa tendência de querer ser aceito pelo meio que a gente vive, né? Isso foi quando eu comecei a entender que não é eu que tenho que ser aceito. Fala muito mais das pessoas do que fala sobre si, né? Então eu comecei a entender isso e te digo, cara, a minha vida ela deu um crescimento exponencial assim enorme, sabe? Então, vendo você falar, a gente vai conectando com a nossa própria vida. Então, você também que está aí assistindo esse episódio, tenta escutar e tenta um pouquinho conectar com a tua vida se não faz sentido para você. Porque, realmente, para mim fez muito sentido agora, assim, ó, são coisas que eu não parei para pensar, né? E agora o Gustavo falando aqui, prestando atenção, entendendo, tipo, pô, olha como a vida da gente, ela realmente passa por fases. Porque a gente tem um preconceito, às vezes, que a vida, aqui nem a pergunta, né? Fases da vida, várias fases durante um período, durante a vida, não quer dizer que a gente vai mudar a personalidade ou o nosso jeito de ser, ou a nossa conduta, ou a nossa idoneidade, enfim, não é isso, né? É sobre evoluir a cada etapa que a vida faz parte, você ter o teu momento de guri, né? De festa, de carro, bater carro, de chegar bêbado em casa, sabe? Tem essas fases, passa a fase de você querer constituir família, de você querer ser profissionalmente. Então, acho que conecta aí com essa fala dele aí, que é importantíssimo. Perfeito, cara. Não, o que tu trouxe aqui é exatamente isso, assim, é um resumo perfeito, porque entre superar a necessidade efetiva de querer agradar, de querer ser aceito, ser amado, a gente vai para essa quinta camada, como eu comentei antes, que é confrontar o mundo em busca da vitória, que é o adolescente que se rebela, quer sair de casa, quer fazer, às vezes faz M, né, e tal. Então, assim, é aquele momento que a pessoa fica... Como é que ele tem um termo que se fala do jovem, assim, quando ele fica rebelde, aborrecente, que se fala. Aborrecente. Essa seria a quinta camada, que quer confrontar todo mundo, daí começa a negar os pais, confrontar os pais, vocês não sabem de nada, eu que sei, e vai para o mundo. E aí, quando tu vai para o mundo e tu vê assim, cara, mas peraí, não é tão simples como eu imaginava. E aí tu começa a entender que eu preciso de habilidades, eu preciso me preparar, preciso me capacitar. E nessa sexta camada, que essa teoria para mim, assim, cara, quando a gente entra nessa parte do autoconhecimento, Jonathan, é infinito, assim, é um universo. E eu busquei assim em diversas esferas, na parte espiritual, na parte da psicologia, a própria programação neurolinguística, né? E Adoro essa descrição, vamos falar sobre isso. Adoro ele. Fica aí que nós vamos falar sobre isso, né? Então, assim, quando chega ali, Jonathan, chega nessa sexta camada, que o principal foco dessa sexta camada é ter resultado. Então, assim, não significa que essas camadas elas passam de uma ordem certinha, assim, estou na primeira, estou na segunda, estou na terceira. Não, a gente está em todas as camadas de certa forma ao mesmo tempo. A gente nunca abandona uma completamente. Mas o que acontece quando a gente chega na sexta camada, a gente entende, cara, eu preciso de resultado para minha família, para o meu filho, porque tu chegou lá na oitava, aí tu viu assim, cara, o que eu vou fazer? Tu foi para a sexta, e aí a sexta é se preparar, se capacitar, colocar em prática tudo que tu entende. E aí tu vai ver, cara, tu conhece muita gente, né, Jonathan? Assim, tu tem contato com muitos empresários aqui e fora do país, e tu deve ter pessoas próximas de ti que conseguiram ganhar muita coisa, muito dinheiro, mas começa a ter aquele vazio realmente, assim, cara, isso aqui não é tudo. E aí a sétima camada descobre um dever social, que é fazer pelos outros. A partir do momento que eu estou na sexta camada, tenho os resultados necessários para suprir as necessidades da minha família, colocar todo o suporte, dar toda a estrutura para minha família, mas chega uma hora assim, tá, mas o que mais? Então também está linkado a algo pela sociedade. Então, cara, nesse mergulho que eu dei, assim, contínuo, cara, é contínuo, como está até na pergunta, assim, a gente tem que estar sempre refletindo sobre nós mesmos, sobre os nossos comportamentos,
sobre como a gente trata as outras pessoas, mas a partir do momento que a gente entende que, cara, a gente tem algo a mais aqui para contribuir para a sociedade. Eu acho que o propósito diz muito, né? Quando a gente coloca propósito na frente das coisas materiais, as coisas acontecem. E a gente fala muito sobre o nosso projeto nos Estados Unidos, que a gente tem com a Intus Imports, nosso grande parceiro aqui do podcast. A gente tem um projeto lá que é bem legal, um 360, e a gente conversa muito, eu converso muito com os diretores da Etus, tanto o Alexandre quanto o Elton, e a gente sempre fala, uma frase que a gente usa bastante, quem entra por dinheiro, sai por dinheiro. Né? E a gente está colocando muito o propósito na frente das coisas. Claro que a gente não é uma filantropia, né? A gente não está fazendo nada de graça, mas a gente primeiro está querendo o resultado porque a gente está impactando na vida das pessoas de alguma forma. Né? Trazendo mais qualidade de vida para eles, que é o principal. Eu menciono em todas as minhas comunicações comerciais, os clientes que estão aqui assistindo vão lembrar das minhas falas lá no começo, quando a gente começa a conversar, eu sempre falo, o meu objetivo aqui não é te trazer só dinheiro. Meu objetivo aqui é te trazer qualidade de vida através da consultoria. Porque quando a gente traz gestão, quando a gente traz conectividade para o cara, quando a gente traz resultado para ele, a qualidade de vida dele melhora, né? Ele consegue ter mais tempo para a família. E hoje eu vejo como um elo a família. Eu sei que o Gustavo é muito família também, né? Valoriza muito e a gente conversa, a gente convive, a gente vê isso. E eu da mesma forma, né? Agora constituindo família cada vez mais, já tenho o Luca aí de 5 anos, agora está vindo a Mavi. Inclusive, qualquer momento pode chegar. Já estão até me estralando os dedos aqui se alguma coisa acontecer. Mas, Gustavo, bem ao encontro do que a gente vem falando aqui. Tem hoje uma pergunta bem... Está no nosso roteiro aqui, uma pergunta minha assim. Cara, tem como a gente identificar quando uma fase chega ao fim? Sabe, será que é algo que vai acontecendo e a gente... Porque, por exemplo, eu agora te fiz uma indagação antes, que eu percebi isso agora falando contigo. Sobre uma mudança de fase que eu tive na minha vida, mas que eu não tinha prestado atenção ainda. Mas falando com você, eu entendi, cara, minha vida mudou nesta etapa. Nesta fase. Tu bateu na oitava lá, né, João? Na oitava, assim, cara, meu Deus do céu, assim, porque... Isso. Chegou no limite, né? E tu considera hoje que existe alguma forma de ver ou é exatamente isso? A gente vai percebendo com o passar do tempo? Vai percebendo. A gente sabe assim, né, Jonas? Assim, a vida ela é feita de ciclos e toda transformação ela passa por um processo assim de sofrimento. Isso não tem como não se transformar sem sofrer, sem sair do casulo, sem ser aquele sofrimento assim para uma nova versão de si mesmo, né? Então, dentro desse cenário que a pessoa começa a identificar, vai praticamente assim, dá para se dizer que começa a ir para o corpo aquilo que a alma está gritando dentro de si. Tipo assim, eu não aguento mais. A pessoa começa a entrar, daqui a pouco... Não digo em burnout, porque burnout, cara, até a mesma transformação, tu mesmo nesse projeto, tu deve ter desequilibrado a tua vida várias vezes, né? E isso, assim, não tem como ter um equilíbrio, né, Jonas? Assim, cara, tu vai desequilibrar outras áreas da vida para conseguir fazer aquele teu projeto que tu tanto quis fazer. Mas vai chegar uma fase, assim, que a alma, cara, ela vai começar a te demandar muita informação e se a gente não conseguir lidar com isso, ela vai começar a vir para o corpo. Né? Como se diz as psicossomas, que diz que quando a gente não tem algo resolvido, vem às vezes em forma de doença. Vem em forma na pele, sim, vem qualquer outra forma. Aflora. Essa é um indício de que realmente, assim, cara, algum ciclo tem que ser finalizado para começar outro. Então, esse talvez seja um dos maiores indícios, assim, uma ansiedade, uma depressão, que a pessoa se vê assim, meu Deus do céu, cara, o que está acontecendo? Muito do que a gente estava falando, assim, eu preciso de algo novo, eu preciso fazer algo. Só que às vezes a pessoa vai deixando até chegar no limite. Então a mentoria do Evolution em si realmente preparar a pessoa para quando chegar a esse cenário ela saber tomar a decisão. E para a maioria das pessoas, cara, o que falta, Jonathan, é clareza do que fazer. Clareza de si mesmo e clareza para onde ir com um direcionamento. Porque às vezes falta isso. A pessoa fica meio que perdida. Tá, e agora? Então o que eu tenho que fazer? Tem que deixar muita coisa para trás. Os apegos, os ambientes, sair dos ambientes que frequentava para conseguir ter essa mudança. Nós falamos sobre isso, né? Acho que o ano passado foi que a gente conversou sobre isso, sobre mudanças, né? Até inclusive de mudanças de time de futebol nos Tiricaça. Exatamente. Né? Cara, às vezes a gente mudar, eu tive essa experiência agora com vocês ali também no nosso timezinho do EPTG ali, o mudar
o teu ciclo de amizades, ou não que tu vai deixar de lado os teus amigos, né? E não que tu não gosta deles, isso, ou que tu... de maneira alguma, apenas tu tá tentando evoluir em algum contexto de alguma conversa diferente, de algum assunto que seja mais interessante para você no momento da tua fase da vida. Né? Hoje, eu menciono algo que é bem importante hoje. Eu acho que a gente tem que sentar em mesas diferentes, né? Para a gente conhecer pessoas diferentes, para a gente ter assuntos diferentes. Ampliar a percepção sobre as coisas. Para a gente ter, dentro desses assuntos, ideias diferentes. Consequentemente, nós vamos ter resultados diferentes. Né? E eu acho que a grande sacada disso tudo, dessas fases da vida, são as mudanças. Né? As mudanças, elas geram um desconforto quando a gente quer mudar, quando a gente quer fazer alguma coisa. Vou mudar, mas o que a pessoa vai pensar? Né? O que meus amigos vão dizer? Vão julgar? Vou começar a me expor mais na internet agora, vou começar a falar mais. Né? Eu sei que você me mencionou, Jonathan, quando eu comecei a me expressar mais, eu até não sabia como eu fazia. Cara, e tá aqui falando o Gustavo, que é um cara de palco, cantou por muitos anos, né? E foi para a rede social. Lembra que tu me falou, cara, impactei um pouco porque eu não sabia como é que as pessoas iam pensar de mim. Sim. Mas essa nova versão, né? Isso é uma versão nova. Sim. É diferente do que a gente vem, do que as pessoas vêm nos conhecendo, né? E por que tu acha que muitas pessoas resistem a essas mudanças? Cara, é uma grande pergunta, assim. É uma grande pergunta porque uma das coisas principais que eu trabalho na mentoria são as crenças, né, Jonathan? As crenças que cada uma tem. Então, assim, o ambiente é o que, vamos dizer assim, é o que mais define a pessoa em nível de comportamento daí. Porque na necessidade de ser aceita, ela passa a ter comportamentos que não são até o que ela gostaria de ter. Porque às vezes daqui a pouco, tu quer segurar de tomar uma cerveja. Aí vai chegar tu não vai tomar, tu não vai beber. 80 dias sem beber. 80 dias, boa. Boa. Fiz uma promessa que eu só ia voltar a tomar bebida alcoólica quando fosse o nascimento da minha filha. Então hoje vai tomar um esquisinho, né? Pode ser que seja hoje, ou pode ser que seja amanhã. Né? Ah, sim. É na parte natural? Vai ser natural. Vai ser natural. Que nem Deus quer. É isso aí. Ótimo. Mas dentro dessa a pergunta que tu fez ali, João, só repete ela, só para nós não perder. Sobre as pessoas que resistem às mudanças. Ah, sim. O porquê dessas pessoas têm essa resistência à mudança? Porque a mudança, quando a gente muda, é para melhor. A gente não quer mudar para pior, a gente quer mudar para melhor. Só que a gente tem uma resistência. Eu, propriamente, às vezes, tenho uma resistência interna na minha empresa. Pô, cara, vou mudar esse processo que está dando super certo. Mas só que eu preciso evoluir. Sim. Né? Então, é isso que eu queria entender. Por que essas pessoas resistem? Você que está mais no comportamento pessoal, assim, por que elas resistem a essas mudanças? Cara, ela provavelmente, assim, uma das coisas de resistência, ela não ter um propósito bem definido. Ela não saber por que ela quer mudar. E muita gente, tu vê assim, deve ter pessoas próximas, tu diz, cara, eu sou assim e me aceita assim como eu sou. Ela não quer evoluir, ela tem uma característica dentro dela que ela se vê suficiente assim e tá bom. E também tudo certo, né, João? Se a pessoa não quer mudar, tudo bem. Agora, vamos ver como é que tá, se os resultados da vida dela estão sendo condizentes com aquilo que ela quer. Agora, se não está tendo esse resultado, talvez ela precisa de algum motivo para que faça ela realmente mudar. Seja um filho, seja uma oitava camada lá que vê-se diante da morte, que a morte não significa de morrer, né? Significa, cara, eu passar por um processo que eu tenho que rever a minha vida, o que eu estou fazendo. Então, a perda de um emprego. A perda de um emprego, exatamente. Perde algum parente que era muito próximo. Então, assim, é uma pergunta complexa, ela é simples, mas ela é complexa porque ela tem uma conjuntura de coisas. Do ambiente que ela está, como a gente falou, das características dela como pessoa. Às vezes tem pessoas que têm um baixo nível de ambição também, e isso faz com que ela fique estagnada. E na mentoria eu consigo dizer, com base em todo o teste, o cronograma, qual é o nível que a pessoa tem realmente de ser ambiciosa, porque às vezes a pessoa ela tem como se fosse um valor de segurança muito alto. E essa segurança faz com que ela fique estagnada nessa zona de conforto. E aí vem as crenças de ter um medo de se eu mudar, o que vai acontecer? Eu vou perder tudo? Eu vou morrer de fome? Mas não é assim. Então, ela tem uma conjuntura de coisas com o ambiente, com as crenças dela, com a falta de direcionamento que faz com que ela não queira mudar. E a mudança, né, Gustavo? A mudança, às vezes, as pessoas confundem muito com mudança com uma necessidade de bens materiais. Eu acho que isso é muito, muito, muito comum acontecer. Quando a gente vai para as pessoas que querem ganhar mais, né, nas empresas, a gente passa muito por isso. As pessoas elas não querem ganhar mais com a ambição
de ser alguém ou pagar o preço disso, cara, faz parte às vezes tu estar num lado da tua carreira aí que tu não vai ter o salário de repente que seja o que vai cobrir os teus custos internos. Claro que estar bem em casa, ter as condições facilita no teu crescimento, né? Mas eu lembro que quando eu saí de uma empresa que eu trabalhava para iniciar o Projeto Ego juntamente com o meu sócio Rafael, cara, eu saí uma semana antes de eu me casar. Uma semana antes. Com as contas do casamento tudo para pagar. Caramba. Só que eu pensei, cara, eu lembro que eu falei para minha esposa, quantos meses tu aguenta as contas de casa? Ela disse, nós temos um casamento, mas além disso, mais uns 4, 5 meses eu aguento. Daí eu disse, tá, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu volto, vou reconfigurar o meu HD e vou para outra ação. Graças a Deus deu certo, né? Mas eu paguei o preço. Sim. Por querer essa mudança. E hoje eu vejo muito que, principalmente essas pessoas da geração um pouquinho antes da nossa, né? Até seus 30, 31 anos, 32 anos ali, elas não estão querendo pagar esse preço. Porque elas cresceram como família muito cedo, né? Constituíram família, sem um planejamento, de repente, ideal, e acabam vendo o emprego como uma necessidade de dinheiro, de fato, muito dinheiro, muito capital, né? E isso, cara, isso até me incomoda às vezes, mas eu entendo que faz parte de uma geração que não é a minha geração, né? Que é uma geração que a gente tem que educar, de repente, num contexto empresarial aí. E isso me chama muito a atenção, sabe? A gente vê essa mudança, ela caracteriza muito por, cara, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso ter um carro novo para que as pessoas me vejam de uma forma diferente, para eu ser aceito. Para ser aceito. Né? Para eu ser aceito. Para mostrar que. Para eu ser aceito no ambiente X, Y ou Z. Exatamente. Então, até a minha pergunta seria sobre o medo. Eu acho que o medo passa a ser natural neste processo de mudança, né? Com certeza, cara, com certeza. E até ele vem realmente bem ao encontro que tu estava falando, que tu falou que graças a Deus tu conseguiu fazer o teu processo, a tua mudança para o que tu queria, né? Então, cara, isso é fé. É Exatamente. Acreditar no que tu ainda não viu, mas tu confiar em ti mesmo ao ponto de saber assim, cara, eu confio em mim. Eu vou conseguir fazer. Existe o medo vai existir sempre. Claro que existe, não tem como. Não tem como. Até porque, como eu falei, não é um problema tu ter família cedo, entendeu? Tu tem as tuas contas para pagar, tu tem todo o teu contexto familiar, né? A tua estrutura para te também ter o teu conforto. Mas, como eu falei antes, cara, eu acho que a partir do momento que a gente coloca propósito na frente de qualquer coisa, sabe, eu acho que as coisas naturalmente acontecem, sabe? Acho que está tudo escrito. A gente fala muito de Deus e Deus sabe qual é o teu caminho. Então, se tu colocar fé, colocar positividade, né, vibe boa, as coisas vão acontecendo. Confiar, né? Isso, confia. Confia em você primeiramente, né? Não pensa no que as pessoas vão achar que você está fazendo ou não. Exato. Certo? É muito importante saber os próprios medos, né? Exatamente. Falamos bastante agora sobre as fases da vida, né? Nesse primeiro bloco aqui. Cara, vamos para carreira e transição. Legal. Eu acho que isso aqui vai conectar bastante com os nossos empresários aqui que estão nos assistindo e até pessoas que estão querendo entender um pouco mais sobre isso. Convido vocês a conhecer também o projeto Evolution aí do nosso amigo Gustavo, que é espetacular, né? A gente até vou ter uma conversa com ele posterior ao nosso podcast aqui para trazer para a nossa equipe aí. Mas vamos lá então. Como identificar, Gustavo, que é a hora de transição de carreira? Ele é uma pergunta bem parecida com as fases. As fases, né? Assim, de como identificar na transição de carreira, assim. Tu começa a perceber que, e eu digo assim por mim também, cara, que eu tinha mais para entregar. Tu vê assim, cara, isso que eu estou fazendo não é o suficiente. Eu tenho muito mais para fazer. Só que, de novo, vem aquela questão da segurança, daquele meu rendimento ali que provê a minha casa, daqui a pouco a minha família e tudo mais. Mas a transição de carreira hoje, a gente tem um aspecto também da inteligência artificial, né? Que deixa todo mundo meio em dúvida, assim, cara, o que vai ser daqui 5 anos, né, Jonathan? Será que vai sumir as profissões? Cara, eu vou fazer uma transição, ok, mas eu vou lá fazer uma faculdade de Direito, mas como é que vai ser o Direito? Como é que vai ser a Medicina? Como é que... mas eu costumo dizer assim, cara, quando a gente se conhece e sabe dos nossos talentos que a gente tem, que cada um tem o seu talento. É um exemplo, cara, que é muito usado assim, mas faz muito sentido. Por exemplo, uma laranjeira, cara, ela vem para entregar laranja.
E ela transborda isso, ela entrega, independente de alguém pegar ou não. Então, essa pessoa, ela tem um talento para ser entregue. E as pessoas, elas não conhecem. Cara, Jonathan, um dos pontos principais assim, de começar a mentoria foi porque muitas vezes me faltava assim, alguém me dizer assim, cara, qual que eram as minhas forças? Além das minhas, vamos dizer, pontos de melhoria, qual que era o meu diferencial? Às vezes, quando a gente vai falar de transição de carreira, a gente pode falar em qualquer fase da vida. 30, 40 anos. E hoje em dia, porque um tempo atrás, nossos pais, nossa avó, assim, cara, era concurso, trabalhar no banco, ter a segurança, mas hoje não é assim. Tu mesmo falou antes que, cara, tua empresa veio fazendo um processo que deu certo. Mas esse deu certo até ali não significa que vai dar certo depois. Eu sempre falo, o que te trouxe até aqui não vai te levar para a próxima fase. Exatamente. Então, assim, a pessoa que ela se conhece, sabe lá, eu tenho o talento da comunicação, eu tenho o talento de ser professoral, eu tenho talento de organização. Tudo isso vai servir para algum ponto, vai servir em algum lugar. E ele vai ser um dos pilares para elucidação e clareza nesse processo da transição de carreira. E a transição de carreira ela tem que ser bem pensada, cara. Hoje tem até um dos pontos que talvez a gente converse ali, mas dentro das empresas, não sei se tu já chegou a adaptar tudo sobre isso, que é a NR1, sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, né? Que as pessoas dizem, cara, a mídia social nos deixa estressado, a gente vê a vida dos outros também, a gente começa a se comparar. Então, isso faz com que as pessoas fiquem num estado assim de, meu Deus, eu sou insuficiente, eu não consigo fazer, e isso começa também a estagnar. Então, se a pessoa ela não olhar para ela, no que ela realmente é boa e no que ela quer, ela vai sempre postergar essa transição de carreira, que tem que ser bem construída. Cara, eu gosto de me conectar, assim, Jonathan, com empresas que têm essa visão como tu tem, que é a minha visão, de realmente ter um propósito, de realmente, assim, cara, a pessoa que entrar na empresa aqui, ela vai sair em algum momento, mas que ela saia pela porta da frente, que ela saia para cumprir o objetivo dela. Pouco ela passa, faz ali, trabalha 3 anos na empresa e ela quer ir para um outro mercado, ela quer ser dentista, ela quer, cara, que ela realize o sonho delas, através desse veículo que é a empresa, que tem a missão principal. Então, essa transição de carreira tem que ser também bem estruturada. Tem que ser pensada, assim, o que eu quero, a parte também da educação financeira, que é fundamental. Hoje a galera está muito endividada também, né, cara? E isso é uma outra barreira. Eu ia até falar isso. O medo financeiro hoje, medo financeiro. Ele pesa, né? Exatamente, cara. Eu vim, assim, de uma família, e meu pai trabalhava também no setor moveleiro, né? E, cara, o setor moveleiro que é muito difícil, assim, de fabricação, e tu vai competir com o Bento Gonçalves, com essa empresa, cara. E a empresa, ela quebrou. Então, eu vi o meu pai nesse processo, cara. E é engraçado, porque como eu vi isso acontecer, eu carreguei também essa crença de eu poder dar errado no meu negócio, de quebrar também, de repetir os mesmos padrões, e faz parte. Muitas empresas, os caras quebram várias vezes até acertar a mão, né? Mas a visão de ver alguém que é uma referência para nós sofrer o que sofreu, traz também para nós bloqueio, assim, tipo, talvez eu não vou arriscar que nem meu pai, e aí a gente acaba honrando a própria família e não fazendo aquilo que tem que fazer. Então, cara, tem que ter muito discernimento, assim, de si mesmo, dos seus potenciais, para construir essa transição de carreira. E estar próximo de pessoas que... o Jordan Peterson traz isso no livro das 12 regras para a vida, né? Seja amigo de pessoas que querem o melhor para você. Então, estar próximo de pessoas que vão te aconselhar e vão te dar um norte, assim, te dar uma clareza para daqui a pouco, que nem tu falou, cara, trocar uma ideia, a pessoa falar, cara, estou pensando em mudar aqui minha área, o que tu acha? Então, também se conectando com pessoas, vão surgindo outras oportunidades, né? De ter uma pessoa bem relacionada, se dar bem com as pessoas, isso vai facilitar demais a transição de carreira. E algo que você mencionou antes dos nossos pais, né, os nossos avós, eu sei muito pela minha família também, o crescimento profissional dessas pessoas antigamente, eles eram muito... Quem trabalha mais tem mais oportunidades, lembra? Quem muito trabalha... Quem trabalhar ao extremo... Isso, trabalho 12, 14 horas por dia, cara, o teu chefe vai te ver como um cara que está comprometido com o negócio, então vai te dar um cargo acima. Vai valorizar. Só que às vezes ele não te prepara para esse cargo acima. Sim. Entendeu? Perfeito, cara. Às vezes não é o fato de tu ser bom na execução que tu vai ser um bom líder. E isso, se tu não preparar as pessoas para isso, a liderança, ela não é algo que tu
muitos está com você, mas a liderança é treinável. A gente já falou sobre isso, sim, né? Sim. Ela é treinável. Então, ao invés de você querer somente almejar antes de almejar então um cargo acima, tenta entender o que esse cargo vai te exigir. Pode ser que também um cargo acima não te exija liderança, ele te exige uma execução plena, uma execução perfeita, né? Uma capacidade técnica também, né? Mas aí tu vai ser técnico, né? Tu vai ter que buscar conhecimento para ser técnico. Agora, se tu tiver numa parte produtiva, muita gente fala na parte de produção, né, pessoal? Líderes de produção. Não é aquele marceneiro que é... Vou trazer um pouco para o meu ramo, tá? Claro. Não é aquele marceneiro que, por exemplo, é o melhor marceneiro da empresa. Ele é o melhor marceneiro da empresa e não vai deixar de ser. Mas, às vezes, ele não tem a capacidade de ser líder, de liderar pessoas. Porque liderar pessoas, né, Gustavo? A gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui. Eu acho que é uma conversa que vai passar do nosso tempo, mas isso aí é legal. Estou gostando demais. O liderar pessoas é saber lidar com pessoas. E o lidar com pessoas não é fácil, né, Gustavo? Não é fácil. É uma das coisas mais complexas que eu vejo hoje no nosso ambiente, nas nossas consultorias, nos nossos trabalhos, assim. E muitas pessoas, elas acabam permanecendo anos e anos e anos em algo que não faz sentido para elas. Sim. Né? Sim. Então, por quê? Porque às vezes elas são impostas a colocar a liderar pessoas. Só que a liderança delas é técnica, não é uma liderança de resultados. Sim. É suprir uma necessidade de uma demanda que ninguém consegue fazer, mas aquele cara sabe fazer, então ele se torna um líder. Sim. Isso eu acho que é desconectado com o que está por vir como empresa, como indústria, como corporação, como organização. A gente falou agora inteligência artificial. E já diz o nome, né? Inteligência artificial. Eu vejo muito hoje as pessoas, Gustavo, eu estou me alongando aqui, mas não, é vai que lá, o papo tá bom. Bom demais. O artificial, a inteligência artificial, ela está artificial. Hoje, para qualquer coisa, para qualquer resposta que a gente vai dar, às vezes, no WhatsApp. A gente pesquisa algo no como vou responder melhor essa pergunta XYZ. E tira a capacidade cognitiva de construção. Isso é o meu medo. É o meu receio com os profissionais que estão vindo agora nessa geração, pessoas de 20, 25 anos que estão criando as suas personalidades profissionais. Como é que vai ser isso? Será que elas não vão ter essa inteligência? Cara, a inteligência veio para nos ajudar. Sim. Mas a gente tem que saber fazer usufruto disso da melhor forma possível. Jonathan, eu uso assim uma metáfora que ela é como se fosse a inteligência artificial para as pessoas hoje que estão entrando no ambiente de trabalho e que vai ser uma coisa que, né, em nível assim, talvez de liderança ou até mesmo, cara, estratégico, mesmo que a pessoa não é líder, é como uma raquete de tênis, cara. Tem que saber usar. Tem que saber usar, mas conseguir trazer o que é a tua personalidade para dentro daquele cenário e usar na medida certa, né? E muitas empresas, cara, e aconteceu comigo, assim, a gente é meio que jogado lá para, tá aqui o teu trabalho, só que tu não é capacitado, tu não passa por um processo, porque às vezes o líder também não tem o tempo de conseguir preparar as pessoas, né? Vamos pensar uma PME, uma empresa de pequeno e médio porte, às vezes, cara, o líder está ali na execução também. Então, cara, vamos procurar alguém, a pessoa tem as características que a gente precisa, contrata, vai e aprende. A pessoa tem que aprender na prática, não passa por um processo, né? E acontece muito com vendedores, cara. Tem um ciclo da aprendizagem, né? Que o ciclo da aprendizagem é o seguinte: eu não sei que eu não sei, eu sei que eu não sei, eu sei que eu sei e eu não sei que eu sei. O que acontece? O vendedor lá, eu começo, vamos dizer, tem algo que eu não sei que eu não sei, por exemplo, né? Uma criança que vê um carro, assim, ela não sabe que ela não sabe dirigir, por exemplo, né? E ela começa a entender, ela começa a entender como dirige, como faz, tá, eu sei que eu não sei dirigir. Depois ela vira um adolescente, 18, 19 anos, começa a dirigir. Eu sei que eu sei dirigir. E aí depois vai para uma outra etapa que daí, cara, o que acontece muito com vendedores que vendem bem, como tu falou muito bem antes, um bom marceneiro não significa que ele vai ser um bom líder. E os vendedores acontece muito deles subirem o próximo degrau de ser um líder, mas eles não sabem que eles sabem liderar, que aí entra o treinamento. Faz parte da vida deles o contato com o cliente. Quando tu é líder, tu acaba não tendo contato com o cliente. Aí ele vai se deparar naquelas dificuldades mesmo, da complexidade de lidar com as pessoas, que a liderança é fazer com que o liderado enxergue algo que ele não está conseguindo enxergar. Fazer ele chegar onde ele quer chegar, e aí entra a persuasão do líder de conseguir conhecer a pessoa, falar, e aí o rapport, entra a PNL para conseguir conectar com a pessoa o suficiente para falar a língua que precisa ser falada para ela executar aquilo que tem que executar e chegar onde ela quer chegar. E entender a pessoa. E entender sempre. A pessoa.
Porque a linguagem corporal fala muito, né? Nossa, cara. A pessoa, pelo que ela tá falando, o trejeito, tudo dá para perceber. Bom, vamos lá, o assunto tá bom, né? Tá... A gente tem que ir, senão nós vamos ficar eu 4 horas aqui. Eu já tô no terceiro bloco aqui, o bloco, eu acho que a gente já falou quase sobre todos os blocos aqui, mas um pouquinho de cada, mas a gente vai estreitar. Cara, vamos falar sobre propósito, que acabamos de falar algum momentinho atrás aí. Quanto o propósito hoje ele influencia na performance das empresas e das pessoas também? Sim, eu costumo dizer assim 2 pontos principais com relação ao propósito, se a gente for simplificar a nível de entendimento, né? O propósito é fazer o que se ama, porque quando a gente tem um talento e um sonho para colocar em prática, ele é uma aspiração. Uma aspiração é algo bem de dentro, assim, que eu tenho vontade de fazer algo, que eu tenho vontade de colocar em prática. Então, a partir do momento que porque no meu caso, que deve ser também o teu caso, assim, tipo, cara, eu amo fazer o que eu faço. Parece que eu me preparei a vida inteira para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, assim, são 2 pontos principais. É amar o que faz e fazer por quem se ama. Esses são os 2 propósitos principais. Fazer por quem se ama. Então, você vai botar assim, cara, o que é o propósito? Cara, porque quando eu estou amando o que eu estou fazendo dentro do contexto profissional, cara, eu vou ajudar as pessoas. Como tu trouxe, né? Tipo, cara, a empresa tem que estar conectada com um propósito para as pessoas estarem engajadas nesse norte, pelo menos ela sabe para onde é que o barco está indo, né? E as famílias deles vão ser, não é só a pessoa que está sendo ajudada, é a família dela como um todo, ela sustenta a família, sustenta todos, né? Então, a pessoa ter essa clareza do propósito dela, de ela fazer para quem se ama, e fazer para quem se ama não significa só para pessoas, para a natureza e para os animais, por exemplo. Porque tu pode pegar, tem muita gente, cara, que aqui tem um pessoal ali que é dos animais, acho que é a PAMA, né? Cara, é muita gente engajada com animais, tem muita gente engajada com questões ambientais. Então, está linkado também com o propósito dessas pessoas ter essa preocupação, e isso, vamos dizer que equilibra o ecossistema, né? Já viu assim que antigamente, assim, hoje deve acontecer, tipo, os gambá, por exemplo, né? Que eles matam os gambás, às vezes, não, tem que matar. Cara, mas o gambá, ele mata todos os bichos peçonhentos. Aranha, escorpião, cobra, então ele está equilibrando o ecossistema. E quando a gente está alinhado com o nosso propósito, a gente está equilibrando o ecossistema de entregar aquilo que a gente tem que entregar. Ana, veio uma ideia agora para mim aqui, falar com o nosso marketing aqui. Nós vamos usar algumas frases agora, a partir de agora, nos podcasts. Lembra desse corte, fazer por quem se ama. Gostei da frase. Vamos usar isso aí como... Lá no nosso descritivo, lá do nosso podcast, vamos usar isso aí, tá? Vai ser a partir de agora, já deu uma boa ideia para nós. Vamos trazer alguns insights aí, é muito legal isso aí, gostei da frase. Vamos lá, então. Falamos sobre propósito, acho que a gente já tinha falado bastante antes sobre isso, né? Isso é bem importante para as empresas, cara, ter o propósito, assim, porque se tu vai só cobrar dos colaboradores algo, tem que trabalhar assim, a pessoa tem o salário dela, tá tudo certo. Mas, cara, tem estudos que mostram que as pessoas, às vezes, quando elas estão alinhadas com o propósito da empresa, daí o salário em si não é o principal. É que a pessoa está se sentindo pertencente àquelas pessoas que estão indo para algum lugar. Então, cara, tem que ter isso bem definido. Hoje, por exemplo, assim, vamos pensar na área de vendas, né? Que eu acho que hoje tudo se vende, né? Todo mundo tem que vender alguma coisa. Esse é fato. Então, por isso que torna mais importante ainda tu se conhecer, tu saber como você é. Porque é impossível hoje tu vender sem ter propósito. Tu não vende nada hoje sem propósito. Nada. Não vende nem a ideia de comprar um carro novo para tua esposa. É verdade. Que a venda, ela não é só eu vender um produto ou um serviço, cara, mas eu vender, às vezes, uma ideia. Vamos viajar para tal lugar, daqui a pouco assim eu não quero ir lá para Orlando, quero ir para Califórnia. Tem que convencer as pessoas do que é melhor na Califórnia do que... Eu tenho que vender a minha ideia, a minha sugestão, né? Então, tu tem que convencer as pessoas a ter a melhoração que você está pensando no momento. E tem que estar aberto também, né, Gustavo? Que quando tu vende uma ideia, as pessoas podem vir com uma outra ideia que realmente pode ser melhor que a tua. Não necessariamente você tenha a melhor. Então, isso faz parte do crescimento profissional, pessoal, também de tu entender, cara, aquele cara está pensando diferente de mim. Vamos sentar na cadeira dele e vamos ver o que ele está pensando, né? Sim. Vamos sentar no lugar dele. O que ele está pensando? Por que ele está me dando essa réplica aqui se a minha é tão diferente da dele? Né? Eu sempre falo sobre verdades, né? A gente fala... Existem 2 tipos de identificação de verdade no meu conceito, né? Isso é uma coisa que eu penso para mim. Quando a gente tem emoção, a gente coloca a emoção, a gente tem 3 verdades. A verdade é uma só, mas a gente tem 3 verdades. Ou ela está comigo, ou ela está contigo, e existe a verdadeira.
Porque a gente está falando de emoção. Sim, né? sim. Está existindo uma guerra de egos aí, algum conflito, né? Mas quando a gente usa a razão, é uma única verdade. Sim. É uma única verdade. É aquela verdade absoluta. Então a gente está sendo racional. Quando a gente consegue ter uma conversa racional, a gente entende. Cara, a gente pode ter opiniões diferentes, mas o resultado, a ideia, a verdade é uma só. Está sendo construído, né? Isso aí. Vamos falar sobre liderança, Gustavo, que é um assunto que, como todos, é muito importante. Eu acho que para você, empresário aí que está com essa dificuldade na tua empresa como líder, criar líderes, acho que é um assunto que vocês devem ter uma atenção muito especial. Porque a gente falou antes, ser líder não é ser o melhor executor. E sim aquele que melhor comunica, aquele que consegue extrair os melhores resultados da equipe. Na tua visão, o que diferencia... Essa pergunta é massa, que a gente falou, porque muda muito, né? O que diferencia um chefe de um líder? Cara, é uma grande pergunta. Porque a gente veio de uma cultura assim, de imposição. E, às vezes, essa imposição ela é importante. Mas o chefe ele passa a pensar muito somente na empresa, sem pensar no desenvolvimento das pessoas, e a partir daí ele não entende as pessoas e cobra elas sobre aquilo que é a visão dele. Ele, vamos dizer, ele não tem um processo de empatia, assim, de conseguir identificar qual é o momento que aquela pessoa está passando, quais são as dificuldades dela, porque às vezes eu trabalho dentro da mentoria, eu trabalho a parte de liderança com 8 principais estilos de liderança, são 8 principais. E isso é muito interessante saber, né, em nível de autoconhecimento, porque toda a base da mentoria ela é o autoconhecimento. O autoconhecimento de comunicação, o autoconhecimento de venda e o autoconhecimento de liderança. Então, a partir do momento que o cara entende assim, cara, eu tenho esse perfil principal, eu sou um líder mais liberal, eu sou um líder mais empático, eu passo a entender quais são as fraquezas que eu tenho executando esse tipo de liderança. Então, dentro a diferença entre o chefe e o líder, cara, o chefe é uma coisa assim, o cara vai perder a equipe. Ele vai perder a equipe. Ele vai ter muita gente trocando, vai ter muita gente saindo. O líder não. O líder vai conseguir engajar as pessoas pelo propósito que a pessoa tem. Então, cara, é bonito de ver assim quando tu tem alguma pessoa que realmente é um líder, que consegue equilibrar o que é o acolhimento, de acolher aquela pessoa, e normalmente o chefe não faz isso. O chefe fala, tu tem que fazer isso aqui, vai e faz. O líder ele consegue acolher a pessoa, mas também direcionar e cobrar. Eu vi uma entrevista, eu acho que era um ex-jogador, acho que era o Luiz Fabiano, falando com o Ricardo Oliveira sobre o Ancelotti, o técnico da seleção, que o Ancelotti ele consegue criar uma amizade com os jogadores, mas essa amizade não interfere na tomada de decisão dele. Olha, eu sou teu amigo, estamos rindo junto aqui, mas eu tomo a decisão. Isso está claro para eles. Então, também os colaboradores liderados ter a clareza do que eles têm que fazer. Isso também entra dentro da NR1, né? Que é a saúde mental no ambiente de trabalho. Ter clareza do que está fazendo. Então, o líder mesmo, que é o líder genuíno, ele dá clareza para as pessoas, ele capacita elas, ele acolhe elas em um momento difícil, porque, cara, eu costumo dizer assim, é difícil separar a tua vida pessoal e profissional. O cara vai levar os problemas de casa para dentro do trabalho. Eu sei que na prática não deveria ser assim, mas acontece. Né? Então, o líder ele vai lá, ele acolhe a pessoa, ele reconhece, ele entende que a pessoa está passando por isso, ele sabe que naquele momento talvez ele não possa cobrar, ele então faz esse acolhimento e aí sim direciona. A pessoa fica com uma gratidão por isso, de ver que assim, cara, ele tem uma pessoa que ela me compreende, né? Então essa é a diferença principal, assim, né? E liderança se aprende, né, Gustavo? Se aprende. Isso é importante, gente, porque você aí pode, como eu falei antes, o técnico não pode ser líder. Não é que não possa ser líder, mas tem que entender, tem que aprender a ser líder. Você acabou de mencionar vários aspectos de como deve se liderar, né? Fale um pouquinho como é que o nosso empresário que está aqui conectado conosco, como ele pode ensinar os liderados deles a serem líderes também. Perfeito. Baita pergunta, Jonathan. O primeiro ponto, é claro que todo o cenário, assim, seja de imóveis, seja de serviço e tudo mais, é uma complexidade de informação. O cara que ele é técnico e é um tipo de liderança técnica, ele tem um desafio muito grande que é de conhecer de pessoas. Conhecer cada um dos seus liderados e como executar isso. Mas tem um ponto importante que também... Se refere à capacidade técnica de cada pessoa, né?
Ele conhece a capacidade do que cada pessoa Capacidade técnica do produto. Tá, exatamente. Isso. Entendi. Então ele pode liderar por essa capacidade técnica, mas ele vai ter um limite que ele vai ter os liderados frustrados por algum motivo. Nós vamos De repente reclamar, até barrando o crescimento dos seus liderados. barrando o crescimento dos liderados. E isso acontece muito, cara, de o líder ter medo de ser substituído, de perder o local, a vaga dele para um outro liderado, ele começa a boicotar o processo de crescimento do liderado. Então, cara, isso é bem complexo também, é dentro do comportamento, né? Mas passa por esse processo de eu me conhecer enquanto líder, saber quais são as minhas forças e as minhas fraquezas para conseguir executar. Então, a parte treinável, sim, ela é treinável, porque ela é treinável a partir do princípio que eu sei quais são as características que eu tenho e qual é a melhor tipo de execução enquanto líder eu posso ter. E aí a pessoa vê lá assim, eu estou realmente fazendo isso, cara, estou me desgastando, ou eu estou cobrando demais. Cara, então isso pode ser treinável na medida que tu muda a percepção dela sobre aquilo que ela está executando da pessoa. Né? Então, nesse ponto é sim treinável, mas é importante que esse líder também tenha essa ambição um pouco mais alta, porque a liderança ela é a pessoa fica não isolada, assim, cara, é um negócio que tu é líder, tu sofre toda a pressão, tu tem toda a responsabilidade. Então, tem decisões que tu tem que tomar. E essas decisões, elas passam assim, daqui a pouco tu tem que dar uma pressão em alguém, ou tu tem que despedir alguém. Então, o cara tem que ter esse nível de ambição um pouco mais alto para conseguir, durante o dia, ali, tirar das pessoas aquilo que tem que tirar. Mas é super treinável essa... Legal. Acho que o grande desafio, assim, te escutando um pouco, né? Agora ainda falando de liderança, eu acho que o grande desafio do líder hoje vamos voltar ao nosso assunto sobre fases, né? Eu acho que é liderar as pessoas nas suas diferentes fases da vida. Sim. Considera que seja isso mesmo? Sim, com certeza, com certeza. Dentro dos critérios da personalidade da pessoa, porque a personalidade também diz muito sobre como eu vou lidar com aquela pessoa. Além da personalidade, é a fase de vida que ela está passando. Então, por isso que eu comentei também, né, Jonathan, a questão do acolhimento, de compreender a compreensão da fase que ela está para o acolhimento e direcionamento. Porque dessa compreensão, eu vou entender que a pessoa está passando um momento difícil, cara, com a família. Então, eu compreendo esse cenário, ajudo ela a elucidar isso e direciono assim, se tu conseguir fazer o que tem que fazer aqui, tu vai ter esse benefício para tua família. Daí já não é mais a empresa, é para a família. E, cara, a pessoa tem o propósito da empresa, mas ela tem o dela próprio, que seja o salário, seja o sustento da família. Mas esse ser líder e compreender o liderado nas diferentes fases da vida vai facilitar para ele direcionar. Porque daqui a pouco, para ele, para o líder, o que para ele é importante, daqui a pouco é dinheiro. E aí ele vai falar para o liderado lá, cara, se tu vender mais, tu vai ganhar dinheiro e tal. Cara, mas para ele talvez não é dinheiro a questão. Talvez não seja o dinheiro. Às vezes é o ego dele que precisa estar melhor. Ele precisa ter o ego dele, de repente, mais calmo, entendeu? Que já faz parte da vida dele. Cara, estou numa posição hoje que eu tenho mais tranquilidade familiar, tenho mais tranquilidade como pessoa, mais tempo de qualidade de vida, né? Sim. Então, eu acho assim também, né, que liderar, né, Gustavo, o líder em si, ele precisa comunicar isso, como você mencionou aí, de uma forma mais clara para os seus liderados, sabe? De entender que não é só o resultado da empresa que importa para ele também. As fases da vida do próprio liderado precisa ser valorizada. Entender dele, cara, onde é que tu quer chegar? Como é que está a tua vida em casa? Sabe? Como é que está a tua família? Eu acho que entender, adentrar a esse contexto também familiar e particular é importante do líder. Não invadir, óbvio, não invadir, mas dar esta liberdade para que o líder também seja um aconselhador das pessoas. Sim, perfeito. Um aconselhador. Exatamente, porque eu me deparava muito, eu tive um ex-diretor que eu trabalhei numa empresa que eu sentia isso nele. Né? Eu sentia isso nele, que ele era um acolhedor. Né? Quando eu estava com algumas mudanças na minha vida, assim, eu me sentia mais à vontade de chegar nele e conversar do que próprio amigos de anos. Sim. Porque ele passava a ser um líder acolhedor. Sim. Ele te deixava à vontade, ao mesmo tempo que ele te... Como você falou antes, que o Ancelotti fez, né? Ele está do teu lado, mas ele está te cobrando. Sim. Ele está te cobrando, mas ele também está te acolhendo. Se tu precisar, estou aqui do teu lado, né? Para te dar uma melhor base, para te crescer, para te melhorar as tuas fases. Então... E dentro desse critério, assim, das 8 principais estilos de liderança que eu trago nessas mentorias de liderança, tem 2 assim, principais, que é o líder executivo e o líder governante,
que eles têm como característica de ponto negativo não ter paciência. Cara, e aí não tem como tu compreender se tu não tiver paciência. E outro ponto interessante também é que, às vezes, assim, como as pessoas estão muito no dia a dia, elas criam um nível de amizade, né? Tem um livro, aquele das armas da persuasão da FBI, que eles fizeram um estudo de como eles poderiam trazer os espião russo para virar dos Estados Unidos, né? E eles assim, como é que a gente precisa fazer para ser amigo dos caras, né? Então, às vezes, cara, por intensidade... Eu acho que no livro fala, vai na padaria, ele vai num ambiente que uma das pessoas que eles estavam investigando, ele ia todos os dias no meu lugar até ser percebido, né? Isso aí. Cara, daí então é lealdade, é intimidade. Eu vejo que a gente cria, às vezes, amizade com as pessoas quando acontece uma coisa impactante na sua vida, tipo, uma viagem, ou de um pouco uma festa, ou um acidente que acontece, tu cria um laço com a pessoa por uma coisa que impacta. Mas o que eu queria dizer, assim, Jonathan, é que às vezes a pessoa, como ela está no dia a dia com ela cria um nível de amizade, e por mais que ela fale algo que até mesmo eu falaria como um mentor, a pessoa ela passa a não ter tanta credibilidade sobre aquilo que o líder está falando. Então, por isso que é importante vir alguém de fora, ter a visão de fora, conversar com o líder e trazer para o liderado de um outro aspecto, uma outra percepção sobre aquilo que tem que ser melhorado. Que às vezes o líder não consegue, né? Até porque a energia do líder ela tem que estar sempre equilibrada, né? Então, se você tiver um pouco de desequilíbrio nessa tua energia, que nem você disse, tem que saber separar o pessoal do profissional. Então, e isso é difícil, gente. Isso é difícil pra caramba. A gente não sabe. Daqui a pouco a gente está com um problema feminino sério, a gente não consegue. Mas o líder ele tem que ter esse equilíbrio emocional, né? Para te trazer uma energia favorável para os teus liderados. Cara, senão o teu resultado não adianta tu ser técnico, tu saber dos resultados, tu motivar, mas acaba não motivando porque a tua energia está embaixo. Então, acho que a energia do líder ela é importante nesse contexto todo, né? E às vezes ele precisa dar um feedback, uma coisa, ele não tem energia suficiente. Ele não tem a paciência, vai lá e descasca o cara, mas, cara, não era o momento. Também tem que ter esse feeling de qual é o momento que eu tenho que dar esse feedback de acordo também com o que aquela pessoa está passando, né? Então, cara, isso tem que ser bem medido. Eu li um livro, O Poder do Sim. Não sei se você já leu ele. O Poder do Sim, não. Esse eu não li. Eu vou te emprestar ele. Me empresta. Baita livro. Ele fala como tu falar sim, né? O Poder do Sim. E do mesmo autor tem o Como Falar Não Positivamente. É parecido assim com a linguagem não agressiva. Tem isso aí. Parecido com isso aí. Isso aí. Tá. Como falar não positivamente, cara? Porque às vezes o não ele é impactante, né? Sim. Né? Tu começa já negando. Isso, e tu sabe que isso na criação dos filhos, eu tenho essa fase, que tu falar o não, muitas vezes, ele impacta para a criança. Né? Então, às vezes, a gente tem que... Cara, eu tento me policiar ao máximo assim, para a gente tentar chegar num... Não falar o não, mas tentar positivamente alertar para aquilo que não seja bom. Você vai falar assim, não bate a porta. Cara, na cabeça dela assim, bate a porta. Isso. Né? Na cabeça, no inconsciente dela lá, vai bater a porta. É isso que ela vai entender, né? Gustavo, vamos lá então, vamos falar sobre comunicação. Legal. Então o assunto está fluindo, hein? Pô, maravilha, fluindo, coisa boa, cara. Eu tô me sentindo bem à vontade contigo. Que legal, aí, Gustavo, cara. Que legal. Não, quando tu me falou, a gente vai criar o cronograma, né? Eu falei, cara, a gente se conhece aqui, deixar, que nem a gente tá sentado na tiricaça lá, né? É verdade. Que legal, cara. Por que tantas pessoas têm dificuldade de comunicar com clareza? A comunicação assertiva, aquela. A comunicação, ela é também um talento. Também é um talento. Então, assim, eu sou um comunicador, mas não é a minha principal força. Se for ver, então é algo que é treinável também. Muitas vezes a pessoa tem também uma confusão mental, assim, tipo assim, às vezes até de dar um feedback, né? A comunicação, sim, ela pode ser entre liderança, vendo assim, ela é a mesma coisa, ela é treinável. Treinável para a pessoa elucidar, que também vai lá para o autoconhecimento da pessoa, no sentido assim, qual é a forma que eu me comunico e gesticulo para que eu consiga ter ciência de quem eu sou, de como eu sou, para comunicar com autenticidade. Cara, esse aqui é o principal ponto. Tu não precisa ser um exímio comunicador, em oratório, coisa e tal, mas assim, pelo menos assim, cara, eu sei que dentro lá da programação neurolinguística fala sobre isso, né? Sobre os sistemas representacionais. Tem gente lá que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, mais sinestésico, tem o que é mais digital, que mais pensa, e isso também se reflete da forma como a pessoa se expressa, de onde olha e tudo mais, e isso foi uma coisa que me ajudou bastante na época. Porque eu preciso sentir o que eu vou falar. Eu sou mais o sinestésico.
E aí, quando eu sinto que eu vou falar, eu tenho que buscar dentro de mim que eu estou pensando, então eu olho para baixo, eu olho para cima e tudo certo. E eu não me importo, não preciso ficar só olhando no teu olho. E eu fico tranquilo com isso, eu não fico me cobrando, estou olhando no teu olho para falar. Então, tu entende que isso me dá uma tranquilidade para comunicar aquilo que eu quero comunicar. E quando a pessoa vem, faz a mentoria, entende dentro desse cenário qual que é o principal dela, a partir daí a gente começa a construir a comunicação, como ela comunicar melhor. Cara, e a comunicação individual e dentro das empresas é um dos maiores problemas. A comunicação, cara. Entre um setor e outro. Cara, eu ia num setor, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava, cara, eu saí num setor que era de um lado da empresa com uma informação. Eu chegava no outro lado lá e perguntava, fazia a mesma pergunta, a informação é diferente. Cara, como assim? Como que nós estamos no mesmo local aqui e a mesma pergunta a gente tem diferentes informações? Então, a capacidade de se comunicar vai diferenciar quem vende, quem lidera, uma empresa que queira estar engajada dentro do propósito de todos os colaboradores saber para onde está indo. E isso é através da comunicação, que vai engajar as pessoas, né? E tu sabe, Gustavo, que eu falo muito internamente lá na Egos, converso muito com meu sócio também, e algo que a gente foi construindo juntos também. Cara, eu sempre falo, gente, quem comunica tem o dever de comunicar certo, porque não é quem está recebendo a comunicação que é obrigado a entender. O óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. É fato. É fato. Então, a obrigação do comunicador é comunicar certo. É ele que é o responsável pela comunicação. Então, se a pessoa não entendeu errado, não adianta tu falar depois, que acontece muito, né? Mas eu te falei que era para fazer assim. Sim. Mas, não, cara, para mim não fez sentido, de repente, também é um erro da pessoa que recebeu a comunicação não questionar mais, às vezes por Sim, medo. Por medo né? de não Ainda questionar, mais do líder, né? Receber do líder. Exatamente. Pô, cara, isso tem muito, cara. E aquele medo, né, Gustavo, de achar, cara, o que ele vai pensar se eu fizer uma pergunta tão óbvia? Vai pensar Mas, que eu sou burro. Gente, o óbvio precisa ser dito. Se você tem, eu sempre falo para os clientes, gente, vocês têm que perguntar o óbvio. O óbvio, porque eu estou comunicando para vocês, eu não sei se eu estou comunicando da forma certa. Às vezes eu tenho que mudar o meu vocabulário. Sim. Né? Às vezes eu tenho que mudar o vocabulário. A gente está num vocabulário muito técnico e acaba transmitindo algo que não. A gente fala bonito. Isso acontece muito em palestras, né? As pessoas vão para as palestras, escutam várias palavras bonitas, mas às vezes não entendem. Não entendem. Não comunica, né? Então, eu costumo dizer que eu gosto de palestrantes que, né, a gente fala, aquele cara que está comunicando contigo com o público que ele está. Se é um público, vamos lá, um chão de fábrica. Ele tem que se preparar também para comunicar com esse público. Sim. Agora, vou comunicar com grandes empresários, com políticos, enfim, ele também precisa se preparar porque ele tem que comunicar de uma forma diferente. Então, essa transição sua, provavelmente tua, né, Gustavo, como mentor, olha o desafio que... Agora, olha o desafio que tu tem como comunicador. Tem que ser um camaleão, cara. Tem que ser um camaleão, porque eu vou em empresas assim, que eu falo com liderados, o cara tem... que vendem milhões e tem vou em outro lugar lá que os caras têm as vendinhas lá diárias e tudo mais. Então eu tenho que... Mas sabe que é uma coisa que é interessante ter dentro das mentorias, Jonathan, eu criei um próprio método, que é o método CPC, que é conhecimento, percepção e consciência. Isso se aplica a tudo, cara. Depois eu vou te dar um exemplo no violão. Conhecimento de si mesmo e do que eu gosto, de quem eu sou, a percepção sobre o todo e as pessoas e a nível de consciência, saber que a gente é o todo e conseguir fazer aquilo que eu sou com a percepção que eu tenho de forma automática. E por vezes a comunicação, às vezes a pessoa acha assim que a gente falou, né, cara, o óbvio tem que ser dito, né? O líder vai lá, ele vai comunicar, é como ele pega um balde de areia às vezes, né, e ele derrama a informação, pega o balde de areia e derrama a informação ali onde é que tem que ser, naquele recipiente que tem que ser derramado, né? Mas ele vai lá e joga e ele não olha para ver se está dentro do negócio mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, quando a gente comunica algo, a gente percebe se a pessoa entendeu ou não. Por isso, a compreensão, a paciência de ver aquele ser e ver aquela pessoa e parar a olhar assim. Compreendesse, por isso que é legal a pergunta, né? Tu entendeu o que eu perguntei? E é legal também perguntar assim, o que tu entendeu? De uma forma leve, né? Às vezes a pessoa sabe muito, mas não transmite. Não transmite. Como saber e transmitir são coisas totalmente diferentes. Isso quando a pessoa tem uma capacidade técnica muito alta, isso é o que mais acontece, Jonathan. De ela achar que a outra pessoa sabe o que ela tá dizendo. E aí tem que trabalhar a questão da comunicação. E a PNL ajuda nisso? Muito, muito. Principalmente esse nível de perceber
as expressões faciais, o corpo, como ela está se posicionando. Demais, cara, ajuda demais. A PNL... E sabe o que eu pensei antes de cortando um pouquinho? Claro. Quando a gente começou a conversa, eu cruzei os meus braços. Eu pensei, cara, tô falando com um cara que conhece de PNL. Ele vai entender que eu tô fechado para ele, né? Sim. Pensei, vou abrir os braços agora. Mas assim, esses dias... E é involuntário, mas faz sentido. Faz sentido, fechamento, Total. questionamento. Isso, sim, pensativo, né? A gente tá assim pensando, cara, a gente tá pensando. Tô preocupado, eu tô com vergonha, tudo isso demonstra, né? Assim, a forma como aperta a mão. Mas esses dias um empresário me perguntou, Jonathan, eu estava falando com ele para atender a equipe e tal, ele falou, cara, mas o que tu acha de mim? O que tu diz sobre a minha personalidade? Eu falei, cara, eu não fico analisando. Eu me conecto contigo. E tu sabe, Gustavo, agora desculpa te cortar de novo, cara, mas sabe que eu fiz PNL também, né? Sim. Há um tempo atrás. E eu me cobrei muito. Porque quando eu saía dos treinamentos de PNL, eu comecei a observar muito. Sim. Entendeu? E eu comecei a ver que eu estava sendo um amigo muito observador e manipulador muitas vezes, entendeu? Porque porque tu quer julgador, treinar, tu acaba sendo julgador. E tu quer treinar isso, né? Eu acho que quando eu parei e comecei a pensar, não, só um pouquinho, eu tenho que usar isso da forma positiva. Perfeito. É isso que eu acredito. Claro que eu acho que faz parte do processo. Dentro da metodologia do CPC, conhecer a PNL. Então, cara, tem todo esse conhecimento, como é que eu vou colocar em prática, né? Aí eu começo a ver com os trejeitos, começo a ver o que a pessoa fala, para onde ela olha, tudo, porque às vezes até o lado que a pessoa olha diz se ela está inventando, se ela está buscando informação. Mas depois, quando tu entende isso e começa a virar automático e entra na consciência, cara, isso fica quase, não que de lado, tá intrínseco na pessoa. Mas o meu foco principal é, cara, conectar com a tua essência. Escutar e estar presente no que tu está falando. Porque senão, cara, por isso que a pessoa daí sente a vontade. Vê que não tem nenhum julgamento aqui. Isso é muito importante para os líderes, para nível de relacionamento, de amizade. Cara, não vou estar cuidando do que a pessoa está falando, como ela está falando. Cara, eu estou conectando com a pessoa. Então, o resto é uma consequência. Depois, quero estudar o meu jeito. Aí, beleza, vamos estudar o teu jeito, vamos fazer um trabalho em cima disso. Olha como nós estamos conectando. A minha próxima pergunta era exatamente sobre isso. Cara, todas elas estão conectadíssimas. Vender, né? Vender. Porque hoje tudo se vende. A gente acabou de falar sobre isso, né? Sim. Vender, tu considera que é uma técnica ou uma conexão? Uma conexão. Uma conexão. Primariamente, uma conexão. De conhecer a si mesmo, conhecer as pessoas. Porque se eu conhecer a mim mesmo, eu sei como explorar no sentido de apresentar aquilo que eu quero apresentar como um produto. Conhecer de pessoas, saber o que é importante para aquela pessoa comprar. Que a venda começa antes da proposta. Começa antes da proposta. Tem aquele negócio de a pessoa já logo nos primeiros segundos já identifica, né? Não, esse pode ser meu amigo, esse pode ser um inimigo, ou uma pessoa que eu posso ter relação. Tipo, entra num processo de julgamento. E se a pessoa está lá disposta a realmente se conectar com ela, eu tenho, dentro das mentorias, eu trago é quase como um spin selling. Não sei se você ouviu falar do spin selling lá, que é um método de venda que era um cara que ele era gerente de uma multinacional, que ele acompanhou os líderes que mais performavam. E os que mais performavam eram os que melhor sabiam fazer perguntas. E aí eu separo num ciclo no processo de venda, que é conexão, investigação e ação. Conexão, investigação e ação. Eu me conecto contigo. Porque, cara, eu preciso saber do dia a dia. Claro, tem produtos que são, cara, me vende essa caneta aí, ok, pega aqui, é R$10. São produtos que são mais simples, não é? O cara está sofrendo a compra. Mas quando eu preciso vender algo, eu tenho que me conectar com a pessoa, eu tenho que identificar o que é importante para ela. Me conectei contigo, com a tua essência, com o teu ser, eu começo a investigar. Por que tu precisa desse produto? O que é importante na tua vida? O que esse produto vai fazer de diferença? E aí a ação. E tanto a Egos como você na Evolution, nós temos uma dificuldade, não posso dizer uma dificuldade, mas uma necessidade de vender serviços, né? E isso é muito difícil. É difícil, não é tão tangível assim como... Eu não pego uma caneta e uso ela até ela acabar, né? Eu não compro uma máquina que a máquina vai fazer isso e aquilo. A pessoa tem que confiar em ti, né? Tem que ter credibilidade. Exatamente. Né? Tem que ter confiança, né? Acho que a confiança faz parte de todo esse processo da conexão da venda. Porque a gente parte do princípio que se eu me conecto e começo a também investigar, eu entendo como tu pensa. E aí pode criar que dentro da PNL é o rapport. Aí eu me conecto com a pessoa, que esse é o rapport daí, né? Me conecto com a pessoa, entendo o que é importante para ela, quais são os valores para ela. E aí depois eu faço a ação, que daí tem os métodos de fechamento, que daí é a técnica, né? Porque a energia influencia a venda. E essa tua energia ela tem que ser equilibrada da mesma forma. Às vezes tu vai pegar um
Um cliente que é super enérgico, né? Que sabe, super alto astral. Às vezes tu vai pegar aquele cara que é mais fechado. Exato. Aquele cara que tu vai conversar com ele tá de braço cruzado. Que tem uns que tem a mentalidade mais direta, assim, a mente mais direta. O cara já quer logo saber. Então tu tem Quanto que... quanto que é? Daí tu tem que conseguir direcionar as informações de uma forma que consegue se para comunicar. você também tentar mostrar o valor do teu produto como um todo, para que daí ele entenda, cara, não é só o preço, é valor, né? Tem aquela diferença, né, que a gente fala, né? Preço e valor, né? Muitas vezes os clientes começam, Jonathan, qual é o valor disso aqui? Não, o valor eu já te expliquei todo. Tá aqui o valor, né? Tudo que eu vou te entregar, esse é o valor. O preço, eu vou montar uma proposta para você agora e a gente vai conversar sobre preço. Assim como as características e os benefícios. Isso. O vendedor muito técnico um monte de características. Não, mas qual que é o benefício que essa pessoa vai ter? Então, isso, cara, é fundamental ter essa ciência. Assim como ligação, como tu estava falando, né? Às vezes tu vai ligar para um cliente lá, aí o cliente atende o telefone, alô. Aí tu, alô, Jonathan, tudo certo? Pô, já dá uma quebra de rapport. Cara, de repente o cara não sabe como é que tá o dia dele. Olha esse vendedor aí querendo me empurrar coisa. É o que eu não consegui me conectar com a pessoa. Já indo para os blocos finais aí, cara, eu quero falar sobre música e vida, porque é algo que tu vivencia bastante, né? Eu conheci o Gustavo nos palcos da cidade de Lajada. Nos pagodes. Nos pagodes da cidade de Lajada. É verdade. Aí, né? No futebol e nos pagodes da vida, né? Como a música influencia a sua forma de enxergar a vida e as pessoas? Cara, a música pra mim é uma terapia. Eu pergunto isso, Gustavo, só pra te falar, porque eu já te vi várias vezes comunicando no Instagram de música, né? Sim. Eu acho que tu se comunicava, antes de você ter o Evolute, tu se comunicou através da música sim, muito, né? Sim, foi, das composições. Isso. As composições, elas foram, Jonathan, vamos dizer assim, algo que manteve a minha saúde mental, assim, manteve equilibrado e também uma realização de um sonho. De o cara assim, cara, eu sempre queria ter banda, desde pequeno, meu pai em casa escutava Eric Clapton, Joe Satriani, eu tive uma influência muito boa de música. Então eu levei isso para a vida e, cara, e a música, ela, para mim, assim, parar, tocar um violão, estar com os amigos, tocar para os amigos é terapêutico, cara. E é interessante, assim, a sensibilidade da música, né, cara? Os músicos que eu toquei, assim, eu toquei em vários lugares do Rio Grande do Sul, assim. Os melhores músicos, cara, eram os mais humildes, meu. Eram os caras assim que eles sabiam que, eu sei tocar, mas eu posso tocar muito mais. A humildade, como assim, então eu levo isso muito dessa parte na música, da humildade. E normalmente é isso, né? Não é só na música. Todos os mais humildes são os caras que mais têm sucesso. E olha que interessante isso. Tudo é uma metáfora para a vida. Para o futebol, por exemplo. Tu vê que, às vezes, tem em times de futebol que o cara é uma liderança pelo aquilo que ele está falando, a capacidade que ele tem de comunicação. Mas tu entra no campo, aquele cara ele tem ações que não é de um líder. Mas mesmo assim, pela capacidade de comunicação dele, ele lidera. Mas dentro do campo, às vezes, o cara não é um líder. Então, assim, tudo na vida que o cara está fazendo dentro de campo reflete quem o cara é, como o cara vai liderar, como vai levar as pessoas. E a música também é a mesma coisa, de respeitar o espaço um do outro, né? Ela te ajuda a acessar tuas emoções completamente. Nossa, tem terapias disso, música terapia, dentro da mentoria lá, quando as pessoas vêm fazer lá, Jonathan, ela entra num ambiente preparado, com uma música ambiente boa também, não qualquer música, não vou botar lá uma eletrônica, um pagode, coloca uma música para ela manter o foco e se conectar também, assim, para acessar a parte sensível dela também. Não vim só a parte do lado racional do cérebro, vinha a parte emocional também. E é isso que a música traz, a parte emocional, né? Inclusive, a terapia é porque tu estudar música ou uma língua nova, ela cria novos campos neurais, né? Então, cara, música é fantástico. Gustavo, vamos lá então. Quero fazer uma pergunta final para ti antes de a gente fazer alguns agradecimentos aí também. Eu quero que tu toque uma musiquinha pra gente, tá? Se tu pudesse deixar uma mensagem hoje para quem está vivendo uma fase de dúvida, tá? Transição ou crescimento, qual seria? Fala para essa câmera aqui. Se tu está passando por uma fase de dúvidas, de dificuldade, de questionamento, de falta de clareza, de autossabotagem, de falta de confiança em si mesmo, primeiro procure saber quais são os teus valores, os teus talentos, e aí sim tu vai descobrir qual que é a tua missão de vida. Então, quando tu vai fazer esse processo de se conhecer, que aí, de fato, tu vai estar se conectando com Deus. Eu costumo dizer, Jonathan, que quando a gente faz o autoconhecimento, busca o autoconhecimento, a gente se conecta com Deus. Né? Que Deus, a gente é um pedaço dele.
Então, a gente se conhece e honra a Deus pelo aquilo que a gente é. E tu vê as pessoas que chegam em níveis de sucesso na vida, jogadores de futebol, sucesso, eles sempre agradecem a Deus. Mas eles passaram de um processo de saber os seus talentos e se preparar, cara. Daí não tem como... Chega um ponto assim, a pessoa ela vai ter que trabalhar muito, se capacitar para executar aquilo que ela quer executar. Então, se tu está numa fase de vida que tu quer transcender essa etapa, busca se conhecer e se capacitar. Dentro de ti mesmo tem aquilo que tu quer. Só que o medo é a barreira, ela é a montanha que esconde o mar aberto que tem do outro lado. E normalmente o medo é quase que o norte que a pessoa tem. É o medo que vai determinar aquilo que a pessoa tem que fazer. Porque assim, às vezes, por exemplo, cara, eu tinha medo de falar em público. E olha só o que eu faço hoje. Por exemplo, cara, era um medo gigante, assim, de aquela coisa, angústia, nervosismo e tal. E eu falo assim, não, isso não é para mim. Ou assim, ou eu vou enfrentar. Então, assim, a coragem, ela tá linkada a enfrentar, mas principalmente se abrir nas suas fragilidades. Que é conseguir se colocar em situações onde eu me mostre frágil, onde eu me mostre que realmente tem pontos que eu tenho que melhorar para conseguir sair daquela zona de conforto para ir para um próximo nível. Indo para o próximo nível, depois vai ter que ir para o outro nível. Vai vir de novo os medos, vai ter que superar. Então, primeiro ponto fundamental, conheça as suas forças e suas fraquezas. Uau, massa demais, conectou bastante. Gustavo, antes de nós encerrar, tá? Antes de nós fazer os ritos finais aqui do encerramento do nosso podcast, algo que já está virando tradição, que vai virar tradição, né? Já é o segundo episódio, vamos falar do 02 aí. Não, 02, boa. A gente quer encerrar com uma forma bem especial também, né? Todo mundo que vem aqui compartilhar conhecimento com a gente faz questão de trazer, de fornecer, de dar um mimo aí, um agradecimento. Então a gente trouxe algumas coisas aí para você. Pô, cara. Né? Com forma de agradecimento de fato. Deixa eu pegar aqui com o pessoal aí. Ô, Empório Gastrô, hein? Grande abraço pro Bronic aí. Isso. Foi com o Bronic que falou lá. Nosso amigo do Empório Gastrô. Alô, Bronic. Pô, muito obrigado, Jonathan. Nós aí, Ricardo. Aqui Empório Gastrô, galera. Sou Cristóvão, quem vai pro Univates lá. Qualidade demais. Aqui então, Gustavo, um bonezinho do nosso parceiro Master aí. Isso eu vou usar, hein? Retools Imports. Boa. Certo? E aqui, uma mochila da Egos Consultoria para você usar demais, aí. Cara. Pô, isso aqui é permeável, né? Dá para ir pro surf com essa aqui também. Surf, quase. Pô, cara, muito obrigado. Mais uma qualidade que o Gustavo tem, surfista também, gente. Ele é multiuso. Cara, isso é carinho mesmo com os convidados. Carinho, muita gratidão, cara. Para você aí. Isso é um ponto importante também nas vendas, né, cara? O cara servir e entregar mais do que o próprio produto. Isso fica uma dica aí para tu que é vendedor. Cara, não adianta só fornecer o teu produto. Tem que ser algo a mais, o cara tem que agregar, senão não adianta. Aqui tá um exemplo, ó, os caras, todo carinho, Egos Consultoria. Galera, e para fechar esse episódio, então, além de mentor, comunicador, alguém que inspira pessoas no seu dia a dia, você também é músico, compositor, hein, Gustavo? Isso aí. E a música, ela tem um poder único de tocar onde as palavras às vezes não alcançam. Pô. Certo? Exatamente. Então queria abrir esse momento para te aí pegar teu violão, pegar tua viola, tocar uma musiquinha. Gostaria de uma composição tua, fica à vontade. O palco é teu agora. Valeu, gratidão, João. Cara, o que eu gosto da música e das músicas que elas fizeram para mim foram colocar para fora como eu percebi o mundo e as fases que eu estava passando de vida. E essa é uma música que eu tenho gravado para quem quiser acessar no Spotify lá, daí tá Guzi Bender, né? Tem no YouTube também, tem todas as plataformas. Músicas que falam das etapas da vida, como superar os medos, sobre o propósito. E essa música que eu vou tocar aqui é a música que eu chamo de Lei da Atração, que é realmente a lei da atração, ela está muito vinculada a atrair as coisas que a gente quer. Só que essa atração também ela está linkada ao movimento que a gente tem que fazer. Às vezes, se a gente... É engraçado, né? Se tu não está num momento tão bom, um momento de tristeza, ou só de reclamação, o que a gente vai atrair? É o estado de energia que a gente está, que a gente vai atrair aquilo que a gente está emanando. E a lei da atração fala sobre isso, sobre aquilo que a gente comentou, sobre superar os medos e seguir nos seus desafios. O que procura, do que tem medo, qual é a cura, qual é o segredo, tá tudo aí. Só se mistura se tem sentimento, mas quando tem algo chamando aí dentro, deixa sair pra não machucar.
não mais sofrer, tem que enxergar, saber os porquês e se imaginar naquele lugar já no alvorecer. Só agradecer por tanta luz, tudo que vai e volta pra ficar. Fez a coisa certa, então vai iluminar. O mundo dá voltas numa só direção, e o que quiser é teu, tá na tua mão. A velha lei da atração. Valeu, Jonathan. Ana, bota as palminhas depois aí. Bota o Clever. Gratidão. Que momento, cara. Que legal, Gustavo, cara, só agradecer por ter compartilhado conhecimento, amizade, né? Tudo que você compartilhou conosco agora, também a tua arte, né? Ah, sim, cara. Cara, foi incrível. Foi além de um episódio de uma entrevista, né, Ana? Eu acho que foi uma experiência incrível aí que a gente teve. Eu acho que vai comunicar demais com o que a gente quer comunicar, da forma que a gente quer comunicar. Sim, Gustavo, sim, obrigado por tudo, Pô, cara. Eu que Demais, agradeço, demais. Agradeço o pessoal, Ana, pessoal tá aí da produção também. Cara, muito grato por essa oportunidade de ser o 02 aí cara, do e programa. Eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer com forma de agradecimento também para quem acompanhou aí, se conectou com isso. Eu preciso fazer um merchan desse cara aí, cara. Ele tá com um projeto novo aí, com o projeto Lux Evolution. Cara, vai estar aqui na descrição do vídeo. Ana também coloca aqui o arroba dele, né? O arroba do projeto aí, na metodologia dele. Conheçam, Evolution gente. Mentorias lá. Evolution Mentorias. Show de bola. Procura, pesquisa. Tem muito a agregar para a tua empresa. Não é só sobre gestão, sobre processo, sobre números, sobre dados. Como eu mencionei lá no começo, né? A gente tem que saber comunicar, a gente tem que se conectar com as pessoas, a gente tem que entender o nosso público, a gente tem que entender as nossas pessoas que estão nos entregando, né? Gustavo, obrigado de coração, irmão. Eu agradeço, meu irmão. Tamo junto, Jonathan. Muito obrigado, cara. Tamo junto, juntasso. Galera, se esse episódio fez sentido para você, se conectou com você, como a gente gostaria que conectasse, segue aí, assista nós no YouTube, agora também no Spotify, né? Então a gente está aí conectando, buscando cada vez mais audiência aí para trazer os melhores conteúdos para vocês, certo? Porque a empresa que é organizada sofre menos. Valeu, um grande abraço e até o próximo.